Que a graça e a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Sou o pastor Nelson Nascimento, negão de saco preto. Estou saindo agora para me trabalhar. Tenho, do contrário de que alguns dizem, ou interpretam a palavra, Eu sou um cara que trabalho, corro atrás dos meus objetivos, e faço valer o meu chamado e os meus sonhos. Não tenho planos, não tenho projetos, não tenho. E não tenho metas. Vivo como um pássaro, a cada dia comendo a porção que Deus me dá, segundo a proporção que me foi proposta. Porque essa é a tônica da vida. Não me programo. O que vem às minhas mãos para fazer, faço-as sem intimidação. Quero mandar um beijo para a Araucária. Quero mandar um abraço para os nossos pastores da cidade. Pastor Marco, pastor Celso. Quero mandar um abraço para esse povo maravilhoso e abençoado. Hoje Deus nos deu uma segunda-feira. Já orei, Deus falou para mim, Salmo 122, fala de a oração pela paz em Jerusalém. A oração pela paz em Jerusalém. Quero ter paz, quero transmitir paz, quero estar em paz. Porém, o nosso ofício como sacerdote, como guardião do templo de Deus, que é a casa de Deus, que é a palavra. A casa de Deus é a palavra. A igreja é um salão só. É um salão. Casa de Deus é a palavra. E morada de Deus somos nós. Amém? Vamos dividir as coisas. E muito cuidado com a palavra que se lê, com a forma com que a gente direciona versículos e capítulos. Temos que deixar o Espírito falar. E o Espírito, quando fala, nós sentimos. A palavra, quando ela é direcional, nós também sentimos. Então temos esse detector de angústia, de confronto e de angústia para a destruição. A angústia, na verdade, ela é um dispositivo de que algo está acontecendo de errado. Então a gente somos guardião da palavra de Deus. Dessa feita, não nos calamos, nos opomos sim, com veemência e com certezas. Amém? Essa é a grande tônica da verdade. Eu não tenho sombra de dúvidas e nem de avariação. Me pauto através da palavra. Tomo o conhecimento através da palavra. Entendo a palavra. Amém? Caminho nela. Ou procuro caminhar. Ou me espelho nela. Ela é a base de todas as coisas. Base. Amém? Não se faz nada sem bases. Tudo que é construído tem que ter uma base. A terra tem uma base invisível, que é a mão de Deus que a sustenta em pleno este universo, espaço sideral. E todas as coisas estão ligadas. É isso. Amém? Acabamos de ler agora, Deus deu o Salmo 122 para esse dia maravilhoso que é segunda-feira. Então eu quero ler com você para que você tenha um desfecho abençoado, de um dia abençoado, que você possa prosseguir, que a sua segunda-feira possa ser maravilhosa, que você possa vencer todas as suas expectativas, todas elas, em Cristo Jesus. Então, acorda, menino,
Acorda, menina, vamos para o trabalho. Mas antes, eu quero deixar aqui a oração pela paz de Jerusalém. Cântico de Romanges, de Davi. A oração pela paz. Né? Por quê? Jerusalém estava em conflito. Né? Era uma cidade que constantemente estava sendo ameaçada pela sua boa fama ou pela sua má fama. Quero deixar aqui bem claro para os irmãos que sempre quando leio a palavra, eu, pastor Nelson, eu nunca leio da metade da palavra em diante. Você pode ver nas minhas lives aí. Eu pego a história da palavra e dentro da história da palavra Deus nos dá uma revelação. Dentro da história da palavra, Deus nos concede uma revelação. Você está entendendo? Quando a gente pega um versículo isolado e lança sobre uma grande multidão, então a gente quer atingir alguém. Amém? Para o bem ou para o mal. Isso depende muito qual é o seu relacionamento com quem profere e com Deus. Amém? Para o bem, com Deus. Para o mal, relacionamento de quem está no meio e com quem está proferindo. Essa é a visão. Essa é a pegada. Então fique atento no templo. No templo, você tende a ficar atento. Paulo diz, não largamos as nossas tradições. Andemos nela. É uma tradição. Tradição geralmente vem de derivados de ordenâncias e fundamentos. Amém? Que é uma das tais ordenâncias e fundamento. Geralmente eles tiravam tradições de fundamento. Os judeus, eles são assim, eu estou com a síndrome judaica. Eu observo muito palavras e qual é a finalidade das mesmas quando elas assim são lançadas. Mas vamos aqui. Aí diz assim, ó, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como uma cidade compactada, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao nome do Senhor. Eu me alegro quando chegam os dias da reunião de culto. Né? Eu me alegro, compactada, por quê? Porque Jerusalém, né, a cidade antiga de Jerusalém, ela estava sobre uma rocha. Ela estava sobre ela foi construída sobre a montanha de uma rocha. Lê lá só para você ver. E veja também a cidade velha. Depois agora que eles colocaram a cidade nova, né, embaixo. Mas a cidade velha de Jerusalém, onde Jesus viveu, ela era uma cidade no alto, em cima de uma rocha. Você está entendendo? Que coisa, né? Que interessante. Então, essa rocha quem é? Jesus. E eu me estabeleço nessa rocha. Eu estou ancorado na palavra. Tudo que eu falo, eu não pego versículos isolados e dou um direcional a eles com o intuito de atingir alguém. A menos, tá? Que eu quero atingir alguém com bênção. Eu quero atingir alguém com bênção. Então eu conheço,
A Bíblia diz que em parte conhecemos e em parte, então, proferimos, profetizamos. Amém? Em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Amém? Você pode profetizar conhecendo a situação? Claro que pode, porque é bíblico, né? Só que a profecia, ela tem 3 ofícios: reguardar, redarguir, né? Redarguir e reguardar é a mesma coisa, exortar, consolar e edificar. Esse é o tópico da profecia. Então, eu posso proferir algo, ainda que eu saiba, tá, a situação daquela pessoa. Já a revelação é quando você não sabe e então você profere. Você entendeu? Isso é revelação. Está entendendo? Agora, proferir uma sorte de bênção ou uma sorte de praga, a Bíblia não chama, tá? A praga de ruindade, a Bíblia chama a sorte de praga. Né? Então eu posso proferir. E Jerusalém, ela como uma cidade bem compactada, guardada por Deus, colocada sobre os montes, né? E ali as tribos do Senhor. Eu me alegro quando eu vou na igreja. Pena que algumas vezes, quando nós chegamos no ambiente do Senhor, glória a Deus, já tem mais um aí, né? Pena quando a gente chega no ambiente de Deus, muitas coisas são desvirtuadas. O sentido daquela reunião, ela sofre uma alteração. Mas tudo bem. O que importa é que a tua intenção seja ir lá para ouvir algo. Amém? Então Jerusalém, todo mundo ia até Jerusalém. Vamos adiante para terminar. Aí diz assim, ó, para onde sobem as tribos do Senhor, convém a Israel para render graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Quer dizer, se você ora pela paz, orar pela paz, irmão, é uma coisa. Está entendendo? Existe, porque palavra, irmão, Jesus é a palavra, e a palavra é uma pessoa. E a gente não pode usar essa pessoa para, está entendendo? Afrontarmos, né, a outra pessoa. Eu não posso usar Jesus para afrontar a outra pessoa. Eu vou usar Jesus para atacar aquela pessoa. Eu não posso. Você está entendendo? Eu não posso. Eu posso usar, eu posso pegar a palavra para elucidar, tá entendendo? Elucidar a justificativa pela qual eu a estou defendendo. Então, assim, quem usa dela levianamente para poder afrontar a outra, então eu pego a mesma palavra, geralmente eu não pego ela pelo meio, você não vai ver aqui eu pegando uma palavra pelo meio e nem um versículo isolado. Eu gosto de tecer, eu leio ela antes de vir, ao vivo, passo a ter o entendimento, e no momento em que eu leio até o terceiro versículo, o interessante, né? O Espírito Santo já me dá a revelação, já sei para onde vai arrumar a palavra e qual é a revelação dentro daquela palavra. Esse é o meu chamado. Então por isso que tem muitas pessoas que sobem no púlpito e elas começam a falar e eu já li essa palavra e eu já sei qual é o significado dela. Às vezes, Deus, ele
revela uma outra ele tem uma revelação de uma outra forma, de uma outra faceta da palavra, porque a palavra ela se renova todos os dias. Então, às vezes, a revelação é dada de uma outra forma, mas nunca para agredir, para humilhar, para expor, porque eu também sei fazer. Não, primeiro eu explico ela na essência e depois eu exponho a pessoa que quis, tá entendendo? É usar como afronta a minha dignidade e aquilo que o entendimento do Espírito Santo verdadeiramente quer dizer com aquela palavra. A tradução, né, a revelação. A revelação da palavra de Deus, toda ela, é maravilhosa. É que as pessoas distorcem, tá entendendo? Para tomar vantagem e para dizer aqui mando eu. Aqui eu ajo como eu quero. E coisas que nem convém aqui dizer. Que eu acabei descobrindo. Nem vou dizer. Nunca direi. Em nome de Jesus. Porque o rebanho tem que se aglomerar, não se espalhar. Onde foi dito uma coisa maravilhosa. Né? Que a igreja é uma igreja de união. Espero que essa visão siga em frente. Porque essa é a intenção do que faço aqui. Eu quero que a igreja lote. Eu quero que a igreja lote. Mas quando as coisas começam a crescer, a começar a andar, aí começam, sabe, setas de cima para baixo. Não pode. Não pode fazer isso. Porque aí daqui para lá vai a marreta da palavra. E a palavra pega. Pega. Amém? Então é isso. Então tem que ser uma igreja de união. União é como? Botando as peças para funcionar nos seus devidos lugares. Respeitando parâmetros para o bom andamento, né, do trabalho. Essa tem que ser a visão. Então tá aqui, ó. Lá estão o trono da justiça, o trono da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Eu amo a minha igreja. Eu amo os membros da minha igreja. Porque igreja é o povo. É quem está lá dentro. E por este amor, eu às vezes teço uma correção. O zelo da tua casa me consome. Né? Salmo 22. Já viu lá? O zelo da tua casa me consumiu. Você está entendendo? Então, é o corpo funcionando. É o pleno funcionamento, né, do corpo vivo de Cristo. São essas coisas. Então, essas coisas vão, sabe, se intensificando e nós vamos ficando felizes. Não tenha isso como uma agressão. Não me tenha como filho de Belial. Não. Me tenha como colaborador, como uma pessoa que está ali, como mais uma mão, como um protetor da equidade e da justiça que não vai deixar chegar qualquer coisa, tá, perante aqueles que ali estão. A favor da liderança também. Porque, querendo ou não, recuso ou não, eu sou um líder também. Né? Um líder do meu chamado. E quando tiverem qualquer dúvida, pode vir perguntar. Amém? Que aqui eu estou. Eu estou. Olha lá. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios, por amor do meu irmãos e amigos. Eu peço, haja paz em ti, por amor da casa do Senhor. Nosso Deus, buscarei o teu bem. Haja paz. Né? Eu quero ficar em paz. Quero estar em paz. Né? Haja paz.
né? Não pode ser direcional, sabe? As palavras, versículos, capítulos, guarda para você. Tem alguma coisa contra o outro, chega perante o outro, fala. Às vezes eu exponho aqui porque ninguém chega perante mim contando. E não me contam. Não chegam, ó, irmão, eu tenho isso contra o irmão. Aí eu vou falar, eu tenho isso contra você que burla, né, as epístolas, tá entendendo? E que age nocivamente contra o fundamento da palavra. Porque minha briga ali sempre foi contra o fundamento. E começa a romper o fundamento, daqui a pouco a casa cai. Tem que chegar, chamar e conversar. Mas conversar como homens. Como servos de Deus, para a construção, não para a destruição. É assim que funciona. É assim que tem que ser. Então aí já expõe ao vivo, e no meio da multidão isola a pessoa, cria uma situação para o povo isolar a pessoa. Foi o que leram ontem. Aí eu venho para a rede e notifico a equidade e a justiça. E se não ouvir, eu brado dentro da igreja. Eu não estou nem aí. Essa é a razão e a questão primordial, porque sou o guardião. Tem questões pessoais? Chega e conversa. É bom isso. Agora fica aguardando para jogar em cima e fica burlando, tá entendendo? Os preceitos e os rudimentos da palavra. Não é só em palavras lá em cima, mas em atitude dentro do ambiente do templo. E a gente vê que isso é antibíblico, e a pessoa não se toca disso, mas age como se isso não tivesse valor nenhum, que isso era só para o passado. Aí complica, aí eu vou estar agindo. Aí eu vou agir. Porque Paulo está dizendo, não rompamos os fundamentos, as nossas tradições. Porque é como Jesus mesmo falou, bota um pouquinho só de fermento, a massa toda enche. A massa do pão toda enche. Amém? Então eu zelo pela brecha. Lembra do capítulo 39 de Jeremias que eu li? Você lembra? Você viu o que rei Nabucodonosor, junto com seus capitães da guarda, Nebuzaradã e outros, fizeram para entrar em Jerusalém? Eles entraram por onde? Eles entraram pela brecha, que tinha bem no muro. Tinha uma brecha no muro, uma fenda. E ali destruiu toda a cidade de Jerusalém. E levou cativos. Então, para o demônio entrar e para a palavra perder o valor e o sentido dentro do ambiente, da casa que se chama pelo nome de Deus, é só uma brecha, porque ele tem uma espada, Satanás tem uma espada. Ele pegou uma brechinha aqui e dá. Aí ele começa a catucar. Ali ele entra. Entrou, acabou, parceiro. Aí ele vai ver desunião. Enquanto está tudo fechado, o conflito está entre todo mundo que ali dentro está. Né? Mas quando o conflito é expositivo, né? Está todo mundo, e até quem passa na rua vê, aí é convite para entrar. E entrando, vendo as coisas desarrumadas, aí é saqueado. Jesus falou sobre isso. Demônio saindo.
Ó bem, o demônio saindo de uma casa, né? Aí entra o maior naquela casa, limpa, deixa toda adornada, bonitinha. Passando ele, vendo que a casa não tem guardião, ele vai e entra. Não tem guardião, ele vai e entra. E o segundo estágio é pior que o primeiro. Então vamos abrir o olho. Eu sou nojento, como a irmãzinha lá falou? Coitada dela. Sou nojento. Ela me chamou de nojento aqui. Você é muito nojento. Nojento é podre. Coisa que ninguém gosta nem de comer olhando para aquela coisa. E não se retratou. Eu sou nojento, mas eu sou guardião. Eu sou guardião. Então o demônio não pode entrar. Algo está sendo impedido de entrar. Já tiraram as luzinhas de baile, né? Agora o outro entrou agora para tal de apagar a luz na hora de... Não tem que apagar a luz de igreja nenhuma, não. Entrou o outro que veio de lá, não sei de onde, na hora do negócio fica apagando luz de igreja. Igreja não é para apagar a luz, não. Estou mandando um recado já. Igreja não é para ficar apagando luz e acendendo luz, não. É todo mundo na luz. Jesus disse, andarmos na luz, como ele na luz está. Já pensou? Antigamente não tinha luz. Era tocha. Todo mundo apaga a tocha, acende a tocha. Apaga a tocha, acende a tocha. Pelo amor de Deus, né? É uma palhaçada isso. Então tem que abrir o olho. Começa com essas mistificação. É isso. As pessoas têm os olhos. Quem quer fecha o olho. Quem não quer fica de olho aberto. Quem quer senta e vai ler a palavra. Deus possa te abençoar. Rica e abundantemente. Amém? Bom dia para você, bom trabalho. Que Deus possa te guardar. Para que em tudo você seja enriquecido. Paz do Senhor. Daqui a pouco a gente volta.